Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz assim a palavra de Deus: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Baseado nesses dois versículos, eu quero rapidamente extrair 4 lições preciosas que nós podemos observar nesse texto que acabamos de ler. A primeira verdade que esta passagem nos revela é que nós éramos escravos, porque só há resgate se houver um prisioneiro, se houver um escravo, se houver alguém perdido. E Pedro está falando aqui exatamente sobre resgate. Isso nos autoriza a dizer que nós, antes de conhecermos a Jesus, vivíamos numa prisão, vivíamos acorrentados, vivíamos subjugados, vivíamos sob a opressão do pecado. Satanás era o nosso dono, era o nosso senhor. Nós fazíamos exatamente o que ele queria, nós fazíamos aquilo que agradava a ele, andávamos por caminhos tortuosos, que não visavam com a santidade de Deus. O pecado nos oprimia, porque a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, a primeira verdade é que nós vivíamos escravizados, sem liberdade, sem paz, sem alegria, caminhando a passos largos para a perdição eterna. A segunda verdade que esta passagem nos revela é que houve um resgate e que houve um preço para esse resgate. Observe que Pedro diz que nós fomos resgatados, não foi com prata e nem ouro. E olha que esses metais são metais preciosos. Naquela época, era a moeda utilizada exatamente na compra de escravos. Os poderosos da época, os ricos da época, que queriam servos, que queriam escravos, iam no mercado chamado mercado dos escravos, e lá ele comprava um escravo. Aquele escravo passava a ser agora a propriedade dele, era uma espécie de um resgate, e ele pagava um preço. Agora observe que Pedro está dizendo que nós fomos resgatados, não foi com prata e nem ouro. E por que não foi? Porque o nosso resgate não era um resgate físico, era uma questão espiritual. E a nossa conta, a nossa dívida, o nosso débito era tão alto que nem prata, nem ouro, nem a riqueza do mundo inteiro poderia pagar o preço do nosso resgate. E a nossa conta era tão alta que Pedro chama ouro e prata de coisas corruptíveis, ou seja, coisas sem valor. Tamanho que era a nossa conta, tamanho que era a nossa dívida. Ninguém poderia nos ajudar, nem a riqueza do mundo inteiro. Nós estávamos destinados à morte. Mas existe uma terceira lição que nós podemos extrair dessa passagem, que era a forma que nós vivíamos. Pedro chama aqui, irmãos, de fútil
procedimento. Era assim que nós nos comportávamos, era assim que nós vivíamos. O nosso comportamento era vil, o nosso comportamento era fútil, o nosso procedimento cheirava mal às narinas de Deus. Nós quebrávamos os princípios divinos, nós nos tornamos inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo. Nós andávamos exatamente na contramão daquilo que Deus havia proposto para o ser humano viver. Nós éramos vaidosos, pecaminosos, nós gostávamos de satisfazer o nosso ego, o nosso desejo. Por essa razão, nós vivíamos no colo de Satanás, vivíamos comendo em seu prato, vivíamos sentado à sua mesa, com um procedimento vil, um procedimento fútil. Nós precisávamos urgentemente de um resgate. 3 lições preciosas nós já extraímos aqui. Primeiro, nós éramos escravos. Segundo, houve um preço para poder nos resgatar. E esse preço foi tão alto que nem prata, nem ouro poderia pagar o preço desse resgate. É chamado até de coisa corruptível, coisa sem valor, tamanho que era a nossa conta diante de Deus. Terceiro, Pedro também revela como é que nós vivíamos, de forma vil e de forma fútil. Mas agora existe a 4ª lição, que é o sacrifício do resgatador. Quem foi no mercado de escravo nos comprar, nos resgatar, não levou prata, não levou ouro, não levou as riquezas materiais. O preço foi a sua própria vida. Por essa razão é que o versículo 19 diz: mas, ou seja, em contrapartida, não foi com prata e nem com ouro, em contrapartida foi pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você foi resgatado por um alto preço, que somente o sangue de Jesus poderia pagar. Por essa razão, quando ele morre na cruz, ele brada dizendo: Pai, está consumado. Ou seja, a conta está paga, a dívida está liquidada, a promissória foi rasgada. Eu pago a conta, eu pego o débito do José Edson, eu pego o débito da Betel, coloco na minha conta e pago tudo, e agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque a nossa conta, o nosso débito, a promissória que havia contra nós, Jesus cravou na cruz, pagou o preço. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com dólar, não foi com real, não foi com euro, mas com o seu sangue precioso, nos arrancou das garras de Satanás, nos tirou das trevas, nos colocou na sua maravilhosa luz, e hoje nós somos cidadãos dos céus, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. É mentira de Satanás que você não vale nada. É mentira de Satanás que você é um caso perdido, é um zero à esquerda. Você é tão precioso, é tão valioso, que somente Jesus pôde pagar o preço do teu resgate. Nem toda a riqueza do mundo acumulada em um lugar só poderia pagar o nosso resgate. Agora hoje nós somos livres, porque a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje você tem um novo dono, e o nome dele é Jesus. Você continua sendo um servo, mas agora mudou de proprietário. Antes nós éramos servos do mundo, do pecado, de Satanás.
Hoje nós continuamos servos, mas só que agora o nosso Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e mesmo sendo servo dele, nós somos livres, livres para adorar, livres para cantar, livres para louvar, livres para dizer que ele é bom, para pregar a sua palavra, somos livres. Hoje o pecado não nos domina mais, porque Jesus nos livrou do poder do pecado. Claro que nós não somos ainda livres da presença do pecado, não, ainda estamos no mundo, o pecado ainda nos rodeia de muito perto, só que hoje nós somos livres e temos poder de Deus para dizer: não, eu não faço, não, eu não peco, não, eu não quero, não, eu não bebo, não, eu não vejo, não, eu não entro aí. Antes nós não tínhamos forças para fazer isso, porque o pecado nos oprimia, nos aprisionava, Satanás nos levava para onde ele queria. Hoje não, nós podemos dizer para o diabo: eu te rejeito, dizer para o mundo: eu te rejeito, porque agora Jesus me capacitou para vencer o pecado, porque o poder de Deus me deu liberdade para escolher aquilo que é correto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São 4 verdades preciosas aqui. Primeiro, nós éramos escravos. Segundo, houve um preço de resgate, não foi ouro e nem prata. Terceiro, nós vivíamos em um comportamento fútil. E em quarto, nós fomos resgatados por um resgatador que nos comprou, não foi com prata e nem com ouro, mas com o seu próprio sangue. E é por isso que a Bíblia diz que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Somente o sangue dele pode limpar o homem. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus nos limpou, nos justificou, nos santificou, nos transformou, nos perdoou, nos protege e nos deu garantia de entrarmos no céu pela porta. Hoje não precisamos mais de sangue de animais, porque o sangue de Jesus foi suficiente para rasgar o véu e nos dar acesso direto ao trono da graça de Deus. Hoje você pode falar com Ele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, no feriado, em qualquer lugar. Não há mais barreiras, porque o sangue de Jesus nos uniu a Deus. Hoje nós temos paz com Ele e acesso livre à sua presença através do sangue de Jesus. Que privilégio! Talvez você nunca terá acesso ao presidente da República, talvez nunca terá acesso a alguém famoso da nossa época, mas não fique triste. Você tem acesso livre, garantido, à presença da majestade divina, do leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o alfa e o ômega, o conquistador da morte, o Rei do universo, o sustentador do universo, o Criador do universo, o autor e consumador da nossa fé, o grande eu sou, aquele que manda no céu e manda na terra, que com uma palavra acalma vento e tempestade, o Deus dos deuses, o Deus desta igreja, o Deus vitorioso, que ressuscitou ao terceiro dia e disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai, Ele é o teu ajudador, o teu escudo, a tua fortaleza, o porto seguro, a rocha verdadeira. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem foi comprado por Ele, levante a mão e aponte para o alto, encha o pulmão de ar e adore a Ele, porque Jesus pagou o preço do teu resgate.
Você foi comprado por um alto preço. Jesus te comprou e você hoje é totalmente dele. Quem entendeu pode dizer amém. Peça aos obreiros que já se preparem para distribuirmos o pão aos nossos amados